Fala Maker, meu nome é Landy Júnior e esse é mais um vídeo da nossa série sobre skates elétricos. E hoje a gente vai falar sobre algo que até pouco tempo era muito difícil da gente encontrar especificamente para skates elétricos, tá? A gente tinha que fazer algumas adaptações com o que a gente encontrava no mercado. A gente está falando de controle remoto. E a gente vai abordar então um pouquinho sobre os estilos que a gente encontra no mercado, como que isso afeta a aceleração do nosso skate, além de falar das duas principais formas de comunicação entre o controle remoto e a nossa controladora de velocidade, a nossa VESC ou a nossa ESC. Bem, vamos lá. Até pouco tempo, como eu mencionei, era muito difícil da gente encontrar um controle remoto que fosse pensado ou projetado para skate elétrico, tá? A gente acabava fazendo a utilização daqueles controles, né, que você tem uma espécie de roda que normalmente era utilizado para controlar carrinho de controle remoto, tá? Hoje em dia isso já se popularizou, ainda bem, então a gente tem diversos modelos. E quando eu falo de diversos modelos, aqui tem só um exemplo de tudo que a gente encontra, tá? Mas no meio disso tudo tem algumas características que são importantes de você saber e considerar na hora de fazer a escolha do seu controle remoto. Se a gente for olhar para os controles remotos que a gente tem no mercado, a gente consegue classificar em três grandes grupos, tá? Então, o primeiro deles, ele faz um estilo mais joystick, então ele tem essa cara, né, muito de controle de videogame, em que a empunhadura dele, né, você acaba tendo aceleração no polegar. O segundo acaba sendo um estilo em que você faz a aceleração dele através de um gatilho, e aqui também tem uma variação. Existem controles que, por uma medida de segurança, você precisa puxar o gatilho e acelerar com o polegar, enquanto que tem outros, a aceleração é somente no gatilho mesmo do indicador. Então, por isso que eu comentei, tem vários modelos. E o que eu particularmente acabo utilizando nos meus setups é o controle que tem o estilo wheel, ou seja, o que faz a aceleração dele é uma espécie de roda, tá? Então, você também tem a empunhadura dele, né, como se fosse um cabo, né, e faz a aceleração através do polegar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho esse modelo aqui, esse foi um dos modelos que eu utilizei, ele acaba tendo esse estilo para você poder segurar ele e evitar que o controle caia. Esse foi um dos primeiros, tá? Ele acaba sendo menorzinho, mas a aceleração dele não é bacana, ele é meio travado aqui. E aí, um último que acaba sendo muito mais completo, em que a gente tem até um display para poder acompanhar informações de velocidade, nível de bateria do skate e o nível de bateria do controle remoto. Mas vamos lá, o que é interessante da gente pensar também quando a gente está olhando para esses, né, controles? Existe uma característica aqui que influencia diretamente na forma com que vai ser a aceleração dele, tá? Que a gente está falando do quê? Essa, digamos assim, imagina a trajetória que isso daqui tem para fazer a aceleração. Então, quanto mais curto for esse dispositivo, mais vai ser o nível, né, em que ele vai acelerar. Por quê? Porque você imagina, você tem pouco espaço para fazer essa graduação, então ele vai sair de nada, né, sem velocidade nenhuma, para o máximo que ele consegue acelerar, num curto espaço de tempo. Enquanto que quando você tem essa distância um pouco maior, e aí normalmente os controles nesse estilo wheel acabam, né, propiciando um controle para você fazer a graduação, né, e acelerando devagar, tá? Então, além disso, o que é importante a gente saber? A forma com que a comunicação ocorre entre o controle remoto e a nossa controladora de velocidade. Não sabe o que é controladora de velocidade? Tem um vídeo aí explicando, dá uma olhada também no de motor para você entender todo o conjunto da obra, como se diz, tá? Então, na controladora, a gente acaba tendo um dispositivo, tá? Que vai receber as informações que o controle remoto vai mandar. E aí a gente tem um estilo de comunicação que é o PPM, ou PPM, que ele é uma forma de se comunicar através de pulsos. Então, para fazer uma analogia e ficar mais fácil de entender, imagina que a gente tenha, né, alguns bips. Quanto mais lento for esse bip, menor a aceleração que eu vou fazer. Quanto mais frequente for esse bip, mais eu vou acelerar. Então é uma forma de comunicar, mas ela é uma forma de se comunicar, né, digamos assim, num único sentido, do controle para a controladora de velocidade. O segundo formato de comunicação acaba sendo o ART, né? O ART, que seria um protocolo em que a gente tanto manda informação como também recebe informação.
Então, normalmente, os controles remotos que se comunicam via WART, a gente vai ter um LED para sinalizar a graduação da bateria do skate, por exemplo, então ele tem condições de receber essas informações, ou ainda ele vai ter um display para poder comunicar, né, alguns dados que a controladora de velocidade está recebendo ali, seja de controle do motor, né, a parte de nível de bateria que a gente tem ainda disponível no nosso setup. Então, o que é bacana de comentar também? Preciso ter um controle WART logo de início? Não precisa, mas é importante você saber que com os controles do tipo PPM, você fica muitas vezes sem saber o nível de bateria do seu skate. Se o skate tem um display para mostrar o nível de bateria, show de bola, não tem problema algum. Outra coisa é ver se o próprio controle remoto te diz o nível de bateria do controle remoto, para você não ficar empenhado, beleza? Essas são as principais informações que você precisa saber na hora de escolher o controle remoto do seu setup. Espero ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu!